Muito boa noite a todos. Nós vamos continuar a trabalhar na busca pelo prazer em Deus. Como eu disse semana passada, para a gente desfrutar de ter prazer em Deus, a gente vai ter que abrir mão de ter outros prazeres. E nós somos muito viciados, nós somos de uma sociedade muito viciada em se sentir bem a todo instante. Não está bem, eu ligo o celular. Eu cansei do celular, eu ligo a TV. Eu canso da TV, eu vou para a internet. Eu canso da... Porque eu preciso estar toda hora me sentindo bem. E por isso que às vezes a gente perde a sensibilidade de ter mais prazer em Deus. Eu quero te ajudar nessa busca. E o nosso irmão Wilson da secretaria me ajudou semana passada. Todo o material que eu produzi semana passada para vocês, como esse material visual que eu vou usar hoje à noite, eu já mandei aqui para os arquivos da igreja. Então, se você tem este e-mail, secretaria@cfamilia.com.br, escreve lá para o Wilson e fala: eu quero o material do pastor Oswaldinho, eu quero o material do prazer em Deus. Então aí o Wilson te manda, porque eu vejo, e graças a Deus, eu vejo muita gente tentando anotar, né? E aí na hora que você está faltando aquela última, eu mudo o slide. Ai, que bênção. Então, para você não ficar chateado nem triste comigo, eu já mandei o material, tá bom? Já está aqui, secretaria@cfamilia.com.br. Aí você consegue prestar mais atenção em mim, não precisa se preocupar tanto com a anotação. Para a gente ter prazer em Deus, a nossa grande luta é buscar o equilíbrio entre ser gente que contempla a Deus, e porque consegue contemplar a Deus, consegue desfrutar de Deus, consegue se concentrar nele e ter uma intimidade com ele, que depois vai viver a vida. Isso está de um lado, é quando a gente contempla Deus a tal ponto de Deus moldar quem somos. Agora, o grande problema é que a gente sai na vida para fazer. E aí, você se lembra de Jesus na casa de Lázaro, as duas irmãs dele, Marta e Maria, uma estava aos pés dele, a outra agitada, com uma série de coisas para fazer. Nada que ela estava fazendo era ilícito. Ela estava preparando a casa para receber Jesus, olha que coisa especial. Mas ela não conseguiu parar. É isso que a gente chama de ativismo. Gente que não sabe a hora de parar. Aí, como inimigo desse fazer, a gente tem a nossa religiosidade. O nosso jeito, muitas vezes, de tentar estar mais perto de Deus, que não é a proposta de Deus para nós. E aí a gente entra naquilo que a gente falou semana passada, de uma teologia distorcida, de tentar barganhar com Deus, ou uma vida de oração baseada apenas em petições, de olhar para a vida e simplesmente fazer uma leitura simplista apenas do que é bom, não aprender a contar com o que é negativo como instrumento de crescimento espiritual. Isso é religiosidade. E somado a isso, a gente tem as nossas preocupações, porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós vencereis também. Mas até que a gente vence, a gente se preocupa. A Bíblia não diz que a gente não pode buscar as outras coisas. Diz que a gente tem que buscar o reino em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas porque você vai ter que ir atrás das demais coisas depois de ir atrás do reino. Nós vimos a necessidade de ser para conseguir fazer e de contemplar para conseguir realizar. Trabalhamos muito o exemplo de Saul, para quem está chegando hoje. Semana passada nós trabalhamos muito o exemplo do rei Saul, que tentou fazer um sacrifício a Deus, mesmo indo ao contrário do que Deus pediu. A nossa religiosidade toma conta e ela é apressada, ela é hiperativa, ela é extremamente ativista, e a gente às vezes faz um monte de coisa tentando fazer em nome de Deus, mas sem ter aquele prazer e aquele relacionamento com Deus. Em nome das coisas de Deus, a gente vive pouco com Deus. O contrário daquilo para o qual o Senhor Jesus nos chamou, segundo Marcos 3, de 13 a 15.
Porque Jesus chama os seus discípulos primeiro para estarem com Ele, para virem junto dEle. Ele escolhe 12 apóstolos para que tivessem comunhão. O que os apóstolos fizeram depois que Jesus ascendeu aos céus? O que eles viram Jesus fazer? Eles não inventaram uma nova religião. Eles andavam no meio das pessoas, eles lembravam que os profetas tinham feito, eles partiam o pão, como Jesus tinha partido o pão, eles oravam juntos, porque era isso que Jesus tinha feito com eles. Eles não instituem um novo judaísmo, eles não fazem uma reforma no judaísmo, eles simplesmente vêm explicar que aquilo pelo qual o judaísmo buscava, em Cristo se cumpriu. Amém? Vocês estão comigo? Então eles não inventaram uma nova religião, mas porque eles andaram com Jesus, criam no Velho Testamento, nas palavras do Velho Testamento, na história de Israel, agora eles falam, o Messias chegou. E a igreja cristã então nasce com essa gente sentada, conversando, pensando, toda vez que se reunia, partia o pão de casa em casa, no templo, mas não era bem no templo, era no lado, era no pátio dos gentios. Era ali que eles, a cada semana, comungavam, a cada dia partilhavam o quê? Uma ideia? Uma teologia? Não, a vida com Cristo Jesus. Por isso nós falamos muito claramente semana passada sobre a diferença entre espiritualidade e religião. Porque a religião, ela tenta criar para si um sistema, mesmo que ela saiu do verbo religare, do latim, que é a religação que Cristo fez, Deus-homem. A religiosidade de cada um de nós, ela vai ganhando contornos, dependendo da nossa cultura, nossa educação, nosso meio social. E isso acaba sendo muitas vezes antagônico, contrário à vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. Conversava com o pastor Zé Roberto agora à tarde, de como há um movimento religioso das pessoas hoje, de não se permitirem viver juntos, mesmo quando os erros acontecem, quando as falhas acontecem. Nós vemos uma sociedade dita cristã extremamente intolerante para as falhas dos irmãos. E todos nós falhamos, pastores, líderes, oficiais, membros, todos nós falhamos. Você não sai do casamento porque o seu cônjuge falha. Você persevera, você perdoa, você começa de novo. Você não abandona. Seus filhos falham, você reeduca, reensina, disciplina, começa de novo. Você não abandona seus filhos. Tem gente fazendo isso, infelizmente, com a igreja de Cristo Jesus. Não saiu do jeito que eu quero, não acabou com a hora que eu quero, não tem a cor na tela do jeito que eu gosto, não pregou na altura de voz que eu gosto, estou fora. Isso é religiosidade, isso não é espiritualidade. Tanto, e aqui eu parto a nossa conversa agora, hoje à noite, que um dia alguém chegou para Jesus, querendo saber de Jesus, um sumário teológico, uma síntese teológica. Lá em Marcos 12, de 28 a 31, diz que um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus dera uma boa resposta, então esse homem é um homem da religião, é um mestre da lei. Entende das 100 e tantas leis que o judaísmo carrega. Ele vê um rabi, o Senhor Jesus, dando boas respostas. Ele vem para Jesus e questiona, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esse homem está pedindo para Jesus, faz uma síntese da sua religião. Faz uma síntese da sua religiosidade. Faz um resumo do que o Senhor acredita, Jesus, que é a religião eficiente. E em vez de responder isso, Jesus pergunta, como bom mestre, Jesus coloca para aquele homem um pensamento que aquele homem já sabia. Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça, ó Israel,
O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus. Presta atenção agora. De todo o coração, onde estão a essência de quem você é, das suas emoções, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ou seja, aquilo que está em sua mente, aquilo que você acaba filosofando, aquilo que você acaba tendo que pensar para escolher A e não B, B e não A, por que eu casei com essa e não com esse, como é que eu dirijo minhas contas, minha vida. Então tudo que você puder pensar, usa isso para amar a Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com as suas emoções, com toda a sua razão e com todas as suas forças, forças físicas, com toda a transpiração, com toda a capacidade de ir e voltar, transpirar, suar, comer, com todo o seu corpo. Jesus não responde àquele homem criando um novo tratado religioso, teológico. Jesus responde dizendo: ame a Deus com tudo que você é. Se tivesse parado aqui, estava até bom, mas Jesus continuou. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Aqui, para mim, querida igreja, Jesus faz um rasgo naquela conversa e ele separa o que aquele homem esperava de religiosidade, e Jesus entra agora com relacionamento com Deus. Jesus vai sintetizar a busca daquele ser humano, dizendo: você não precisa de mais religião, você precisa de uma relação intensa e radical com Deus. Porque Jesus usa o verbo amar. E amar não é coisa simples. Amar não é coisa fácil. Jesus cita um texto lá de Deuteronômio, algo que já era conhecido da própria lei: amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o entendimento, com toda a sua força. Ou seja, não dá para colocar Deus numa caixinha de fora da vida. Se você quer ser alguém espiritual, você precisa amar. E amar é processo. Amar é crescimento, amar é ato contínuo. Eu não tenho um botão onde eu deixo de amar e passo a amar. Não. Eu não amo só nos dias que está legal e deixo de amar nos dias que não estão legais. Eu tenho que amar nos dias sim e nos dias não. Nos dias de sol e nos dias de chuva. Eu tenho que ter uma relação com Deus, com tudo que eu sou, numa disposição amorosa. Eu vou ter que conhecer o outro, eu vou ter que entender o outro, eu vou ter que descobrir do que o outro gosta. Pela graça de Deus, eu estou chegando a um tempo da minha vida que eu tenho mais tempo de vida já quase ao lado da minha esposa, da Débora, do que sem ela. Nós nos conhecemos, eu tinha 25 anos. Já estou com 48, menos 25, casei com 27. Eu tinha 21 para 22, quando a gente se conheceu. Eu já sei muito do que a Débora Olívia não gosta. Eu já sei muito de como ela gosta de ser agradada. Eu já sei muito como a minha esposa gosta de ser surpreendida. Eu já sei muito de como eu encorajo a minha esposa. Por quê? Porque a gente está se amando há 20 e poucos anos. A mesma coisa deveria acontecer com Deus. Tem coisa que Deus já não precisa mais falar, porque eu já sei que Ele não gosta. Tem coisa que Deus não precisa descer um anjo e me explicar, porque eu já sei que não o agrada. Porque o amor tem essa capacidade de te fazer se importar com o outro e olhar para a sua vida a partir também daquilo que é necessidade do outro. Amém? Por isso que espiritualidade não é uma síntese do que Deus não deu para a gente na sua palavra uma cartilha, um livro de regras do faz ou não faz. A Bíblia não é isso.
A Bíblia é um livro de amor. Você tem que conhecer quem é a pessoa do outro lado para amá-la melhor e amá-la mais. A religião olha para o Santo Livro como se fosse faça, não faça, sente, levanta. E aqui tem um Deus que rasga seu coração e mostra seu choro, seu lamento, sua dor. Isso muda tudo, amém? Então, espiritualidade é um relacionamento que eu vou desenvolvendo em amor com Deus, enquanto eu estiver vivo e com tudo que eu sou. Se a minha alma é machucada, se a minha alma é limitada, se o meu pensamento é confuso, ele está no mesmo pacote. Por isso que o texto bíblico diz que Deus nos amou primeiro, aleluia. Agora, eu estou aprendendo a amar a Deus enquanto eu estiver nessa terra. Mas Jesus diz que a espiritualidade ela vai mais além. Além de ser um relacionamento de amor com Deus, a espiritualidade é também um relacionamento de amor com o próximo. Oswaldinho, volta a falar de Deus. Não, tem que falar do próximo também. Porque Deus é perfeito. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é criativo, Deus é bem-humorado, Deus é lindo. Imagina até Deus ser cheiroso. Aquele cheiro bom de primavera, de praia. Sabe aquele cheiro de praia que você não copia? Aquele cheiro de bolo que saiu do forno, cheio de queijo, pão. Oh Deus, já alguns não jantaram, eu vou parar. Deus é demais, Ele criou o mel, Ele criou as flores. Amar a Deus até que a gente encara. Mas Jesus diz que faz parte da espiritualidade amar o próximo. E o próximo, compadre, é complicado. O próximo é diferente, o próximo é estranho, o próximo não gosta do que eu gosto, o próximo gosta de umas coisas que eu acho diferente, o próximo tem um jeito diferente, o próximo não fala como eu falo, o próximo eu não entendo ele. E um exercício de espiritualidade não é simplesmente amar o próximo, é amar o próximo como eu me amo. Aí complicou, porque eu sou tão bacana, eu sou tão joia, eu sou tão fácil. Você não acha que você é uma pessoa fácil? Simples, que é complicado é os outros. Não é assim que a gente pensa? E aí, isso a religião não aguenta, porque a religião tenta colocar todo mundo numa caixinha. E tem que ser igual, uniformizado. A Bíblia diz que Deus derramou a sua multiforme graça. Por isso que a igreja, quando a gente olha lá em Apocalipse 7, é gente de toda língua, tribo, povo e nação. Eu estava vendo ali a chamada para os anos 60, tinha um pessoal que eu não me identifiquei. Mas de repente apareceu um pessoal com cabelo, eu falei, minha turma é aquela ali, mais morena, assim e tal. Nos anos 60, meus tios usavam aquilo, meu pai. Aí é nós. Então, espiritualidade não é um negócio que eu vivo dentro de uma caverna, meu mundo, eu e Deus, mais ninguém. Está começando a perceber a diferença? Espiritualidade é algo que pega todo o meu ser, onde eu estiver e com quem eu estiver. Seja alguém de uma sociedade cultural, talvez mais elevada que a minha, sociofinanceiramente, culturalmente, ou seja, alguém de uma realidade sociocultural inferior à minha. Não importa. Deus disse, ama o teu próximo. Quando Jesus, no texto de Lucas, vai falar disso, ele usa um samaritano, que é um cara que mistura religião, que é um cara que não é querido em Israel, que é um camarada que não vem de família boa e mora naquele bairro do Cafundó que ninguém tem coragem de ir lá. Esse é o samaritano. E Jesus diz que o camarada que fez aquilo que era correto, que era o próximo do homem que caiu lá no caminho, que estava como quase morto, foi o samaritano. O pastor, o religioso, passou, deixou o cara caído. O levita, o religioso, passou, deixou o cara caído. Mas quem de fato amou o que estava caído? O estranho, o esquisito, o que ninguém abriria a vida. Então, espiritualidade, ela é muito mais radical do que a uniformidade da religião. Vocês estão comigo? Estamos juntos?
quando a gente fala só espiritualidade, no mundo como o nosso, pós-moderno, você tem várias concepções de espiritualidade. Tem o pessoal que busca espiritualidade no riacho, tem o pessoal que busca espiritualidade na pedra, tem gente que busca espiritualidade nos anjos. Eu estava vindo de São Paulo outro dia, não estava sintonizando nada, apertei o botão, caiu numa rádio estranha, e o camarada lia o nome da pessoa, a letra da pessoa, e falava quem era o anjo da pessoa, a cor da asa do anjo da pessoa. Eu falei, gente, que coisa estranha, de onde que esse cara tirou isso? Que maconha estragada que esse ser fumou, meu Deus. Porque, mas viagem, nossa. Eu achei que eu já tinha visto muita espiritualidade estranha, mas é um negócio. Quando eu estou dizendo aqui de espiritualidade, é lógico, meus irmãos, que eu estou localizando a espiritualidade cristã. A espiritualidade de homens e mulheres que norteiam sua vida a partir de Jesus Cristo. E o que seria então uma espiritualidade cristã? Seria conquistar um relacionamento mais amplo e profundo com Jesus Cristo, transformando todos os outros relacionamentos pessoais. Baseado no amarás ao Senhor teu Deus, de toda a tua força, entendimento, alma e coração. Então eu não tenho um relacionamento simples com Jesus. Muita gente andou atrás de Jesus, poucos foram discípulos. Nós não estamos falando que espiritualidade é para gente que ainda está tentando entender o Evangelho, não. Nós estamos falando que espiritualidade cristã é coisa de gente que já reconhece Jesus como seu Senhor. Quem só assiste culto não desenvolve espiritualidade cristã. Quem só assiste YouTube de pregador famoso não desenvolve espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã não é uma série de estudos, é um relacionamento profundo, amplo, onde Jesus é o Senhor e você é servo. Agora, esse relacionamento é tão profundo que isso vai nos transformando e vai transformando os outros relacionamentos que nós temos com as pessoas. Então, eu sei que muitos de nós imaginou que espiritualidade é eu e Deus. Mas a maior prova de uma verdadeira espiritualidade é também olhar o outro. Deixa eu aprofundar isso um pouco mais. Quando a gente fala de relacionamento profundo, é você se despertar e se submeter ao amor de Deus em toda e qualquer situação. É amor que você leva para o campo de futebol, para o seu trabalho, por isso que você lá no seu trabalho é um ministro, um sacerdote de Deus. Onde você estiver, você é sacerdote. Você não tem relacionamento com Deus apenas quando você põe a indumentária religiosa. O pastor Ebenezer subiu aqui e chamaram ele de assembleiana embaixo. Só porque o homem está de blazer na quarta-feira. Maldade, né, Ebenezer? Maldade. Então, independente da roupa, eu sou sacerdote onde eu estiver, porque eu tenho, onde eu estiver, um relacionamento de amor com Deus. Onde eu estiver, eu posso me posicionar para ouvir a Deus e lembrar da sua presença em tudo que nós fazemos. O que diz 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo isso para a glória de Deus. Então a pessoa que vive a espiritualidade, ela é espiritual no shopping, ela é espiritual vendo um filme no cinema, ela é espiritual na fila do carro. A espiritualidade dela leva ela a estar sensível a ouvir o seu Senhor. Ela se comunica intimamente com Deus, porque ela sabe que Deus habita nela. Ela é o santuário de Deus. Isso, gente, a gente fala isso hoje, os crentes, mas pensa que o endereço de Deus é você. Onde que Deus mora? Aí, ó, em cada uma dessas casas. A gente não precisa se reunir para vir à casa de Deus. É quase uma heresia quando a gente fala isso. Você é a casa de Deus. Você pega aqui e faz isso aqui o culto. Por isso que Paulo fala o culto racional. Você tem que pensar para viver de uma maneira que você agrada a Deus.
Onde você estiver, você está louvando, você está cultuando o seu testemunho, mesmo em silêncio. Mesmo em silêncio. Lá no hospital, não pode falar alto, eu não posso no hospital, eu atormento os pacientes. Aí Deus manda você trabalhar no hospital. Você fala baixo, quietinho. E ali as pessoas estão olhando o templo de Deus ir para lá e o templo de Deus ir para cá. Andar na espiritualidade cristã é praticar o silêncio, a solidão. Por quê? Porque aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, disse o profeta. A gente fala demais, a gente ouve pouco a Deus. Oração é diálogo. Às vezes você ora uma coisa de manhã, o Senhor vai responder à noite. E como é que você vai ouvir a Deus? Ficando quieto. Ficando quieto. Tem gente que não sabe fazer o silêncio para ouvir a Deus. E isso não precisa fazer retiro. Lá no retiro eu faço. Não, o retiro é um exercício. A vigília é um exercício. Você tem que fazer isso constantemente. Por isso que Paulo disse, orai sem... Você está dirigindo, está orando, está batendo o bolo, está orando, está levando criança para a escola, está orando. Por quê? Porque você está querendo ouvir a Deus. É descansar atentamente na presença de Deus. Deixa eu explicar um pouco sobre isso. Veio a tempestade no barco dos apóstolos e Jesus está dormindo. Tem gente que olha e fala, Jesus não está fazendo nada? Não, ele está descansando em Deus. A hora que o Pai quiser levantar a sua vida, o Pai levanta. Eu gosto de pensar, você vai pensar comigo. Não é bingo, tá? Não fala muito número, não. Qual foi o dia que o homem foi criado? Na primeira semana, então só vale até 7. Qual foi o dia que o homem foi criado? Sexto dia. Deus criou tudo, deixou. Por que, Oswaldinho, que Deus criou o homem no sexto dia? Para não dar palpite. Já pensou, Deus criou o homem no segundo dia, depois ele vai criar as plantas? Corintianado ia falar, verde não, Deus. Verde não, está fora de moda, não ganha nada, tira, não. Então Deus deixou para criar o homem lá no sexto dia. O que o homem fez junto a Deus no sétimo dia? O que o homem fez? Um verbo. Descansou do quê, velho? Descansou do quê? Ele criou alguma coisa? Ele foi criado no dia anterior, já no outro dia foi folga. Olha, lê a Bíblia. Por quê? Porque Deus está ensinando esse ser humano, antes de começar a vida, a fazer o quê? Ter relacionamento com Deus. Ter o tempo de Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Por isso que a gente começa a semana vindo para a igreja, se reunindo, comungando, se fortalecendo. Pastor, eu não vim domingo porque eu estava cansado. Então vai descansar ainda mais essa semana. Não parou para o seu Deus? Não aprendeu a ouvir, a descansar nele, a recuperar as forças nele? E aí, isso é espiritualidade. Gente que diz, eu estou fazendo tanto que eu não consigo nem parar. Está fazendo errado, está fazendo pela sua própria força. Vai quebrar a cara mais cedo ou mais tarde, porque não aprendeu a descansar em Deus. Precisa ser profeta para falar isso? Não. Junto a isso, é necessário compreender que a vida terrena é uma jornada de transformação, de fé em fé, de glória em glória, de crescimento. Antes tomava o leite espiritual, agora come alimento sólido. Espiritualidade não é um ponto de chegada. Eu já estou há tantos anos aqui na igreja, já estou espiritual. Não, filhinho. Ontem você estava espiritual, hoje você tem que estar mais do que ontem. E amanhã mais do que hoje. E o dia que você estiver bom, Jesus te chama. Quem quer ir para o céu? Deixa eu ver, quem quer ir para o céu de verdade? Levanta inteira, quem quer ir para o céu? Quem quer ir hoje? Hoje. Alguns corais. Essa piada é velha, mas ela sempre funciona. Sempre funciona. Por
Por quê? Porque a gente tem que crescer com Deus. Até chegar, a irmãzinha leu o texto do Salmo, até chegar dia perfeito. Começa como a luz da manhã, da alvorada, uma luzinha fraca. Depois cresce diante de Deus. Se ontem eu me senti espiritual, hoje eu tenho que me sentir mais do que ontem. Por isso que eu não comparo a minha vida com a de ninguém, eu comparo com a minha. Não posso comparar os anos de vida espiritual do pastor Zé Roberto com Jesus. Ele nasceu, no dia que ele nasceu na igreja tinha cultos, nasceu em dia de cultos. Zé está lá desde o primeiro dia no berçário. 50 anos andando com Jesus. Você veio para o evangelho ano passado, ainda está aprendendo, troca o nome de Jesus, Genésio, Pedro, Paulo. Parece Game of Thrones, um monte de nomes, você não decora o nome de ninguém. Mas faz parte do crescimento. Por isso, espiritualidade cristã é encontrar a verdadeira essência de quem nós somos em Deus. Deus chamou cada um de uma maneira para um uso especial dentro da sua glória e bondade. E se eu então entendo como Deus me ama e as coisas que, mesmo depois da minha conversão, Deus está trabalhando em mim, eu vou ter mais força e graça para também amar as pessoas como resultado da minha vida com Deus. Eu olho para o que o outro ainda não passou e eu não condeno, porque só Deus sabe o que eu passei. Então eu não me comparo com o outro, mas eu passo a amar o outro no seu limite, mas também no seu potencial, quem ele vai ser diante de Deus. Percebe como fica mais fácil amar o próximo? Porque eu não comparo a minha vida com o próximo, nem o próximo com ninguém. Mas se eu descubro quem eu sou em Deus, eu vou ter mais ânimo e força para dar espaço para o outro também descobrir quem ele é em Deus. Ele não precisa ter os dons que eu tenho, ele não precisa amar ou servir a Deus como eu amo, eu sirvo. Ele vai criar um relacionamento dele com Deus. E isso vai nos ajudando a desenvolver um ritmo de vida equilibrado. Porque a gente olha aqui para mim. A gente para de ser esquizofrênico. A palavra de esquizofrenia vem de frenia de pensamento, esquizo de dividido. A gente para de ser gente dividida, religiosamente estranha. Onde agora é de Deus, agora não é. Agora é de Deus, agora não é. Sabe uma coisa que me tira do sério quando o crente vai orar? E eu vejo religião do cidadão. Quando ele começa assim: ó Deus, agora que eu estou na tua presença. Se você está na presença de Deus só agora, você estava onde antes? Não é uma boa pergunta? Deus não é onipresente? Deus não é onisciente? Se Ele é isso, onde eu estava que eu não estava diante da presença dEle? E a vida deixa de ser esquizofrênica, doida, porque a gente para de, lá na igreja. Não, você é a igreja. Onde você está, você é a igreja. Onde eu estou, Deus pode falar comigo. Onde eu estiver, eu posso servir a Deus. A minha vida toda é um culto de louvor a Deus. Não é só na hora que tem instrumento ou tem canções. Tanto que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo. E ali ele pediu para Jesus adorá-lo. Num lugar bem religioso. O fato é que nós precisamos, para sermos espirituais, reencontrar esse equilíbrio. De gente que vive com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde estiver, do jeito que estiver, para a glória de Jesus Cristo. Por isso que a gente vê uma cristandade evangélica, crente da porta da igreja para dentro. Crente na frente do pastor. Porque em algum lugar, a religiosidade tomou conta da espiritualidade. Vocês se lembram do que eu falei semana passada? Que o grande lance é que todos nós somos como um iceberg. A nossa boa educação, os nossos bons relacionamentos, o nosso jeitinho religioso, ajuda as pessoas a verem apenas 10% de quem nós somos. A pessoa mais diplomática desse auditório consegue externar as pessoas com quem convive raramente, no máximo 10% de quem são.
As pessoas que convivem com você um pouco mais, talvez conhecem você uns 25% a 35%, dependendo do tempo de amizade, de intimidade, de realidade ao seu lado. Agora, Deus conhece você 100%. Religião é aquilo que tenta mostrar para Deus só a casquinha, só a parte de cima. Deus está realmente interessado em olhar onde lá no fundo nós queremos que Ele nos transforme. É aqui que Deus quer trabalhar em nós. É aqui a grande atuação do Espírito Santo de Deus. Lá onde talvez ninguém sabe quem você é. A isso sim nós chamamos de espiritualidade cristã. Muda, né, gente? Muda a visão e a cabeça. Porque às vezes a gente só quer que as pessoas enxerguem o lado bom que a gente tem. E aquilo onde Deus está trabalhando, Oswaldinho, deixa quieto. Mas é ali que te fez vir essa noite. Porque hoje eu quero falar bem especificamente de 4 movimentos, olha o que eu vou dizer, para você enxergar aí embaixo. Porque tem gente que não apenas não demonstra quem é lá no íntimo, como não quer ver. E gente que não quer ver e não enxerga, dificilmente vai deixar ser trabalhado por Deus. Vocês estão comigo? Posso seguir? O salmista ora, sonda-me, ó Deus. E a palavra sonda é exatamente isso, é de algo que vai ao fundo, como se fosse, hoje em dia nós temos, né, muitas cirurgias que usam essa sonda laser, um fiozinho que vai lá no fundo, lugares de você, lá nas entranhas que você nunca viu. E o seu médico vê, tal, fibra ótica, enxerga tudo quem você é. Eu quero chamar esses 4 movimentos de sondagem íntima. Eu gostaria de desafiar você a deixar a sua espiritualidade crescer, não para cima, mas para dentro. Quando eu falo de sondagem íntima, eu estou falando de você ter uma consciência real daquilo que você sente. Você sente. Nem tudo que você sente é bom. E também daquilo que você faz. Paulo vai dizer, há momentos que o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Qual o marido, qual a esposa, que aqui hoje à noite não confessa, que às vezes chega em casa disposto a dar um sorriso, mas viu a borracha, como é que fala borracha aqui para molhar a planta, Zé? Mangueira. Qual o marido que às vezes chega em casa, vê a mangueira lá onde você ia guardar o carro, e aquele sorriso, aquela piada que você queria contar para a esposa em casa, por causa da mangueira você perde a paciência, e aquele bem que você queria fazer, se transforma no, quem jogou lá, eu paguei caro na mangueira, a luz de fora está acesa. Se você está rindo é porque você sabe que é verdade. A gente não é assim? Não, hoje eu vou conversar com o meu chefe, eu vou amar ele em Cristo Jesus. Oswaldinho falou um negócio lá. Aí você chega, você viu sua mesa com uma pilha de serviço que você não deixou ontem. Aquele amor foi para onde? Foi embora. Aquele testemunho que você ia dar. Você fecha a sua sala, não quer olhar para ninguém do seu trabalho. Estou mentindo? Então a gente precisa sondar a nossa consciência, as nossas motivações, a qualidade da nossa saúde emocional e transformar ela numa união ao Evangelho e abandonar as nossas máscaras. Vou falar rapidamente, mas com qualidade um pouco de cada uma. Consciência de ser e de fazer. Eu acho lindo, né? Eu acho que até o pastor Zé pregou esse texto no domingo. Lá em João 13:3, diz que Jesus sabia o que o Pai havia colocado, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. João 13 começa com essa cena. No meio da cena, sabe o que Jesus está fazendo?
lavando os pés dos seus discípulos, que era o serviço mais humilde de um empregado ou de um escravo da casa. Ou seja, Jesus sabia tão bem quem ele era, Jesus sabia para onde ele ia, Jesus tinha plena consciência do seu ser, que lavar os pés dos seus discípulos é um grande exemplo. Não é se sentir rebaixado, humilhado, envergonhado. Ele é Deus. Deus que se humaniza. Quando eu estou falando de você ter consciência real do seu sentir e do seu fazer, eu estou convidando você a fazer um exame honesto daquilo que motiva a sua alma, seu coração. Opa, apagou aqui. Não sei porquê, vamos ver se volta. Vai voltar. Daqui a pouco dá um sinal aqui. Coisas da internet. Eu estou convidando você a fazer um exame honesto com o seu coração. Você sabe de fato quem você é? Você sabe de fato o que você sente, porque você sente, do jeito que você sente? Porque tem gente que vai dizer, ai, quando eu vi eu já fiz, quando eu vi eu já falei. Por que será? Quem é você no seu íntimo? Porque tenha certeza, meu irmão, minha irmã, é nessa área que o Espírito Santo quer trabalhar você, é nessa área que o Espírito Santo quer trabalhar o seu coração, é a maneira como você percebe o mundo. Deus tem que nos lembrar que nós somos filhos de Deus, mas basta vir alguém falar uma coisinha de nós, a gente já se derrete todo. Só um segundo, Davi, eu vou tirar e pôr, vai voltar. Peraí. Agora que eu vi que não apareceu para vocês. Vai voltar, isso? Beleza, vai voltar para vocês. Obrigado. Onde que o Espírito Santo quer agir de fato? Onde é que está a grande transformação na espiritualidade? Na maneira que eu enxergo o mundo. Na maneira, olha o que eu vou dizer, como eu enxergo meus pais. Como eu enxergo a família de onde eu venho. Quando a gente é adolescente, a gente não entende direito a família da gente. E se a gente não tratar na vida adulta esse não entendimento, a nossa grande tendência é sermos adultos amargurados com o assunto família. Sermos homens que reproduzem modelos ruins de família. Sermos mulheres que reproduzem modelos ruins de família. Família da gente é bênção, mas é também um lugar onde às vezes a gente aprende algumas coisas distorcidas. Os irmãos do meu pai, meus tios, tinham uma brincadeira, que quando o menino, uma brincadeira de mau gosto, que quando o menino da nossa família fizesse 17 anos, a tendência era levar esse menino para um prostíbulo, para virar homem. A gente vem de famílias que às vezes aquilo que era para ser bonito, talvez usar os dons, os talentos que tem, os talentos naturais, às vezes usar os recursos financeiros. Às vezes você vem de uma família muito avarenta. Você se converteu, você é de Jesus. Mas você não aprendeu a ser generoso. E a culpa às vezes não é falta de ensino bíblico, não. É às vezes você carrega o medo de não ter no amanhã. E o Espírito Santo precisa trabalhar isso em cada um de nós. Como é que a gente sente e vê o mundo? Tem gente que tem medo de sentir prazer na vida. Vem de uma família muito rígida, que tudo não pode, é regra, é regra, é regra. Eu tive amigos que vieram de famílias assim, a gente ia para a praia, eles não sabiam brincar, correr na areia. Aí os filhos aparecem na família, não sabem rolar no chão com uma criança. Não é porque a pessoa é dura, é malvada, não, mas porque não sabe nem mesmo sentir quem é e o que gosta da vida. E a gente precisa que o Espírito Santo vá lá no fim do nosso iceberg e nos ajude a olhar como é que a gente sente a vida. Por quê? Porque é em cima disso que a gente vai dar uma resposta coerente diante dos homens. É em cima disso que a gente vai saber, de fato, expressar quem nós somos e o que está dentro de nós. Eu tenho um grande amigo, que eu não vou citar o nome dele, ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele vai comigo até onde eu precisar. Mas ele é ruim de lidar com as pessoas. Ele se casou com uma esposa maravilhosa, uma menina incrível. Mas pensa num bicho chucro. Pensa num homem, como é que eu posso dizer, ser bem mais assim objetivo? Cabeça dura, cabeça de pedra. Irmão, se ele vê você numa necessidade, esse moço tira o que ele tem para você não passar necessidade. Ele é um amor de pessoa. Mas a boca dele estraga.
O coração é grande, mas daqui até ele expressar, porque ele não sabe falar, ele não sabe conversar, ele não tem tato, ele é um asno. Ele só sabe... Até que você vai entender o que ele quis dizer, muita gente já se magoou. Eu vivo sendo intérprete dele. Não, ele quis dizer isso e tal coisa. Ah, tá bom. Tá bom. Não, ele não. Se a gente está em reunião de igreja com ele, ele solta uma das dele, eu falo, calma, gente. Ele quis dizer isso. Foi isso, fulano? É, pastor. É. Porque ele não tem contato nem com ele mesmo. Você está rindo dele, mas eu quero deixar um exercício para você essa semana. Como é que você lida com o seu corpo? Porque tem gente que fala assim, ai, eu não posso pensar nisso que eu já começo a tremer. Ah, é? Por que você treme? Ai, eu não posso pensar nisso que a minha garganta some a voz. Ah, é? Por que some a voz? Como é que você... Tem gente que não consegue nem se tocar no seu corpo. Tem gente que não consegue nem expressar um sorriso, um abraço. Eu detesto cumprimentar a gente com mão mole. Já cumprimentou gente com mão mole? Você dá a mão para a pessoa parece que vai cair a mão dela. Aqui você está rindo, você conhece alguém. Aquilo me trinca, irmãos. Eu gosto de gente que... Isso sou eu. Ninguém tem que ser igual eu. Eu gosto de gente que já chega, dá a mão já pega seu braço, né? Você dá a mão para a pessoa, já pega seu braço, já ganha um abraço atropelado, aí você abraça também. Porque é gente que sente que o seu corpo é bom, é bonito, é instrumento de amor, de graça, de vida. Eu falei dos meus tios aqui, que tinha essa mania besta. Mas meus tios eram daquele que a gente chegava, pedia benção pai, benção tio, dava beijo, não importava que era homem, uns crioulos daquele tamanho, porque lá em casa nunca teve muita cerimônia. Então isso também nos ensinou a sentir bem o corpo, sentir a vida, sentir quem somos. Tem gente que fala assim, eu não gosto nem de pensar nisso. Quando você viu, você já pensou, né? Porque você não gosta nem de tentar entender o que você tem dentro de você. É preciso? É. Tanto que o segundo movimento é você olhar para dentro de você e se perguntar, por quê? Por que eu sou assim? Por que eu estou sempre com pressa? Por que eu sou tão impaciente? Você já se perguntou isso? Por que eu sou tão ansioso? Por quê? Por que eu me preocupo com o que acham de mim? Por que eu me preocupo com os meus vizinhos? Por que eu me preocupo com o que minha sogra vai falar de mim? O que te move, meu querido? Quando você pergunta a você, para o seu coração, você está pagando o preço de analisar as suas verdadeiras motivações. Por que você é tão medroso diante de tal desafio? Outro dia um pessoal lá de Ribeirão, Oswaldinho, vamos fazer um esporte radical, pular não sei de onde. Eu falei, estou passando. Vai no meu lugar. Você tem medo? Eu falei, não. Irmãos, quem me vê pregador hoje em dia, não imagina. Pensa num moleque com 7 anos de idade, passou uma vergonha no circo. Sabe circo de bairro? Eu fui no circo. Eu vou resumir a história. Me deu uma desinteria no meio do espetáculo. Que onde eu estava abriu. Eu encontrei esse circo há 15 dias em São Paulo. Eu passei, eu gritei dentro do meu carro, minha filha não entendeu. Eu falei, vocês me devem uma cueca. Porque eu era para ser o tipo de pessoa que nunca falaria em público. Por uma vergonha que eu passei lá com 7 anos de idade, 6 anos. Então, tem gente que em algum momento a vida deu uma atropelada e travou. Tem gente que se preocupa religiosamente até em ser bem-sucedido. Será que você se preocupa em ser fiel no mesmo nível que você se preocupa em ser bem-sucedido na vida? Porque a motivação de Deus para nós não é que sejamos felizes, é que sejamos santos. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Mas a nossa motivação de viver santidade, às vezes ela é atropelada pela motivação de ser bem-sucedido. Eu não quero estar mal com ninguém, eu quero estar bem com todo mundo. E você deixa de confrontar um monte de gente que anda ruim do seu lado. Ah, pastor, eu não vou confrontar ninguém. Você deixa de confrontar a gente mal educada. Você evita conflitos. Você negocia com falsa paz.
Sabe o que é falsa paz? Você finge que você não está vendo o problema, porque se eu falar... E isso não é a postura cristã. Jesus entrou no templo e desceu o azorrague, chicote, virou mesa, porque o pessoal estava explorando a fé uns dos outros. Nós vivemos numa sociedade politicamente correta, que ninguém tem que falar mal de ninguém. Só que tem um monte de gente vendendo o evangelho em nome de Jesus Cristo, e quando eu tenho oportunidade eu prego contra. Ai, precisamos de uma palavra de paz. Paz não significa safadeza. Paz não significa falta de integridade. Cuidado. Qual é a motivação que às vezes a gente tem para não deixar ninguém triste? Ah, mas eu quero todo mundo bem. Seu genro é um forgado, ele vem, come sua comida, põe o pé no seu sofá, não ajuda a lavar uma louça, ainda te pede dinheiro, você não vai falar nada para esse genro folgado. Ah, não, eu não quero que ninguém saia triste da minha casa. Por quê? Jesus chorou quando viu Jerusalém, falando, eu queria cuidar de vocês, mas vocês são tão rebeldes. Eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus filhotes, mas eu não posso. E Jesus ficou triste. Por que que o seu genrinho amado não pode ir embora triste da sua casa? O que te motiva a querer estar bem com todo mundo? Tem alguma coisa errada. Então, quando eu chamo você a perguntar das suas motivações, infelizmente sim, meu irmão, é um assunto um pouquinho desagradável. A gente vai confrontar algumas coisas dentro de nós que não estão legais. Por isso o salmista disse, prova-me, Senhor, e conhece as minhas inquietações. Salmo 139, verso 23. Ele pede a Deus que prove, ou seja, que avalie o que é a motivação do seu coração, porque tem algumas coisas ali que a inquietude deixa fora do lugar. Principalmente a falsa paz. Blaise Pascal, o grande cientista, dizia, todos os sofrimentos do homem derivam de não poder sentar-se sozinho em um lugar tranquilo. Porque quando você senta num lugar tranquilo, você vai ter que ouvir quem você é. Por isso que o salmista diz, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E esperar em Deus não é fácil. Porque a gente quer as coisas rápidas, a gente quer as coisas para ontem, a gente quer as coisas do nosso jeito. E o tempo de Deus é outro. Mas você é motivado a fazer a turma, a fazer as coisas do seu jeito. Você negocia com seus filhos, você negocia com a sua esposa, você negocia com a igreja. Ah, faz aí, pessoal, que eu já vou indo. Ah, faz do meu jeito, de um jeito ou de outro. E a hora que você para ver as motivações, você fala, que calhorda que eu estou sendo com a minha alma. Por isso que a gente não quer deixar ninguém aprofundar no nosso iceberg. Terceiro, e aqui, meus queridos, aqui é a grande lição de casa. Todos nós somos chamados a ter uma saúde espiritual. Alguns cuidam de si, outros não. Veja o que eu disse as nossas emoções. A Bíblia é um livro de emoções. Há um livro emocional na Bíblia, chamado Salmos. Fala do choro do povo, das alegrias do povo, não é? O que Salmo fala? De emoção. Das lutas que ele chorou, das alegrias. Tem um outro livro de emoções, Jeremias, Lamentações de Jeremias. O profeta vê a sua cidade sofrendo, ele chora, ele rasga a sua alma. Por quê? Porque ele está cuidando da sua alma. Então, se você quer enxergar lá no fundo do seu iceberg, é necessário você unir a verdade de Cristo e da cruz de Jesus à sua saúde emocional. Deixa eu dar um exemplo radical. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora. Agora eu vou pedir para você ir lá no seu dispositivo eletrônico, na sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto, que eu não tenho ele aqui na tela. Porque é o seguinte, querido. E daqui eu já começo a terminar. Fique tranquilo. Nós vamos ler um texto de um homem que tinha tudo para estar amargo. De um homem que tinha tudo para estar frustrado.
Nós vamos ler a história de uma pessoa, olha para mim, 2 Timóteo 4. Que ela vai morrer daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias. Essa é a última vez que essa pessoa pode se expor. E ele passou uns perrengues na vida, desculpa usar a expressão, irmão, sem ser chulo, que ele podia vomitar tudo de péssimo e de ruim. Mas olha que exemplo de saúde emocional ligada ao Evangelho. O apóstolo Paulo dizendo: Timóteo, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente, que era um outro amigo, foi para a Galácia. Tito, a trabalho, foi a Dalmácia. Só Lucas, o médico, que fez o compromisso de cuidar de gente doente, está aqui comigo. Traga-me Marcos com você. Esse Marcos aqui, olha para mim, é aquele João Marcos, que lá de Atos foi motivo da briga entre Paulo e Barnabé. Agora ele está dizendo que aquele jovem é útil. Traga-me Marcos com você. E eu perdi aqui, perdão. 11. Se eu achasse o 11, irmãos. Traga Marcos com você, pois ele me é útil para o ministério. Eu enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga-me a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. Traga-me também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Agora ele vai falar do pessoal da igreja. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Mas que isso não lhe seja cobrado. O pessoal não foi, verso 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios de Americana ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Eu estou para morrer, mas o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Você percebe a saúde mental e emocional desse homem em sofrimento? Um amigo dele largou tudo e foi para o mundão. Ele diz, tendo amado o presente século, ou seja, o cara caiu no primeiro trio elétrico que passou na frente. Era aqui companheiro nosso de batalha, de luta, de evangelho. O outro vai te dar problema. Mas que Deus cuide dele, previna-se contra as suas palavras. E na hora do meu julgamento? Eu que quando pregava, enchia a casa, orava, o pessoal era curado, o pessoal era libertado, o pessoal via o reino. Na hora que eu precisei do pessoal lá na hora do julgamento, todos me abandonaram. Irmão, você percebe que é um homem no fim da vida, que tinha tudo para mostrar o pior que pudesse haver de decepção de dentro dele, mas ele diz, que isso não seja cobrado dos irmãos. Porque todos me abandonaram, mas o Senhor estava lá comigo. Eu estou para morrer. Já pediram a minha cabeça. Mas o Senhor não vai deixar nenhuma obra maligna me tocar e vai me levar salvo para o seu reino celestial. Você percebe a sanidade desse homem, o equilíbrio de vida, de coração, de alma. Não é que está tudo indo bem na vida dele. Não é que ele estava cercado só de gente jóia aplaudindo ele. Pelo contrário. Tem um monte de gente dando dor de cabeça para o irmão. Tem um monte de gente puxando o seu tapete. E a hora que ele queria contar com o pessoal,
Como é que a moçada faz? Quá, 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 quá. Todos, ficou um. Não ficou um do lado dele. O único que ficou foi o médico, Lucas, porque médico faz voto de cuidado, tem que ficar. Não é a cena que a gente imagina do grande apóstolo Paulo, não é verdade? Esses apóstolos de televisão não iam aguentar metade do que esse homem fez. Porque na hora do... Ele tem um coração perdoador, suave, esperançoso, fiel e doce. Aleluias. Isso é saúde emocional. Não tínhamos esse termo quando a Bíblia foi escrita. O Daniel Goleman, um grande estudioso, chama de inteligência emocional que nós precisamos desenvolver a capacidade, olha que rico, de identificar os nossos próprios sentimentos, dor, decepção, raiva, ira, mágoa, tristeza, crítica, e dos outros, o sentimento dos outros, mas ao mesmo tempo, depois de identificar, nos motivarmos e gerenciar, gerir, cuidar bem das emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Por isso que eu disse que espiritualidade, nas palavras do Senhor Jesus, é amar o próximo como você ama você mesmo. Se você não cuida da sua alma, dificilmente você vai amar o próximo. Deu para entender? Que espiritualidade, então, é uma questão de saber confessar: Deus, eu não aguento mais. Deus, até aqui deu. Senhor, por mim mesmo, eu não tenho mais forças. Senhor, toma-me nas tuas mãos. Renova minhas forças. Me dá uma direção. Não é ficar brigando com a sogra, com o sogro. Não é sair culpando todo mundo. Ó, pessoal, porque o que vocês fizeram não se faz. Onde já... Tá, sabe o que vai ficar dessa gritaria toda? Só que você é uma pessoa problemática. Só. Quem tem inteligência emocional, senta, fala: fulano, e aí? Você entendeu? Você não entendeu? Ah, então, não deu. Ô, meu cunhado, você vai ajudar nós a lavar a grelha do churrasco? Não vai? Você já vai embora para sua casa? Você vai no mesmo culto que nós, mas você está dizendo que você tem que sair 2 horas antes? Você não vai ajudar nós a lavar a grelha? Tá bom, próximo churrasco já não te chamo. Não vai ficar brigando. Não vai ficar: ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá atenção, ninguém olha para mim nessa igreja, ninguém me ajuda. Irmão, talvez você não soube pedir ajuda. Talvez você nem falou que você queria ajuda. Pelo contrário, a sua fama aqui é de orgulhoso. O último que tentou te ajudar, você deu um coice na pessoa. Então é essa hora que a gente se cuida, que a gente fala quem a gente é, que a gente baixa a guarda. Por isso que eu coloquei que além de cuidar, aqui eu vou pular para outro dia, além de eu volto aqui depois, além da gente cuidar da nossa saúde emocional, a gente precisa deixar e abandonar as máscaras. Cada um de nós tem uma máscara. A máscara de marido perfeito, a máscara de boa cozinheira, a máscara de filho atento, a máscara de bom motorista, a máscara de bom líder de área, a máscara de gente isso, a máscara da gente aquilo. O povo gosta muito desse texto que eu lembro aqui, Gênesis 32, 27. Lá em Gênesis 32, 27... é aquele texto que Jacó pega, é uma teofania, né? A gente fala que é no anjo, mas é em Deus. Jacó pega no pé do anjo e fala assim: você não sai daqui enquanto não me abençoar. Você lembra, em resposta a essa fala de Jacó, a pergunta que o anjo fez para ele? Sabia que o anjo fez uma pergunta? Quem não sabia? Deixa eu ver. Quem sabia? Quem não quer se mostrar? Cria vergonha? Ricardo aí no fundo, queridão também. Jacó está brigando com o anjo. Aí o anjo faz que vai embora. O anjo pega aqui na coxa de Jacó, dá um fisgão, aí Jacó perdendo a luta, ele apela, agarra no pé do anjo e fala: você não sai daqui enquanto não me abençoar. Jacó, lá no verso 27, faz uma pergunta para ele: qual o seu nome?
Jacó entendeu, porque Jacó, no hebraico, significa malandro, usurpador, aquele que enrola todo mundo, aquele que ganha as coisas, praticamente um carioca, saca? Tem carioca aqui? Não, né? Glória a Deus. Meus amigos do Rio, Ricardo. Brincadeira. O Jacó é aquele cara que enrola todo mundo. O dia que o anjo vem ter com ele, que o anjo fala, tá bom, eu te abençoo, mas quem é você? Porque no Vale de Jaboque, você lembra que Jacó está indo lá tentar negociar e rever o seu irmão Esaú. E ele não pode chegar lá querendo enrolar Esaú, e Deus sabe disso. Então Deus vem lutar com ele no Vale de Jaboque, e quando ele quer a bênção, Deus fala, ok, eu posso abençoar, mas quem é você? E quando lá no verso 31, Jacó sai do outro lado, o texto diz que o anjo pegou na coxa, na contratura da coxa de Jacó de tal maneira. Jacó saiu do outro lado sendo chamado de príncipe de Deus. Ele não é mais chamado Jacó, passa a se chamar Israel, vira o nome da nação pela sua posição patriarcal. Só que ele já sai do outro lado do vale, mancando. O nome dele mudou. É Israel. Vi Deus, lutei com homens, lutei com Deus, venci. Mas agora eu estou mancando. E mancar significa que eu não ponho mais o meu ritmo de vida. Mancar, para os homens de Israel, significa até que você não era tão macho quanto você achava. Até na sua virilidade. Isso, na concepção deles, poderia influenciar. Aí você lê o verso 32, que os homens deixaram de comer até a coxa dos animais em respeito ao pai Jacó. Ou seja, você quer ser abençoado? Primeiro você assume que você é malandro. Primeiro você assume que você é preguiçoso. Primeiro você assume que você tenta enrolar Deus. Primeiro você assume que você não é tão santo quanto você mostra para os outros. Primeiro você assume que você é mais lerdo do que parece que você é lerdo. Primeiro que você assume que você é mais maldoso do que essa cara de bonzinho que você carrega. E depois, você permita que os outros vejam a tua fraqueza. Aí as suas máscaras caíram. Aí você vai deixar de ser Jacó para se tornar um príncipe ou uma princesa de Deus. Ah, pastor Oswaldinho, mas isso não é coisa lá do Velho Testamento? Não, querido, isso é coisa de gente que anda e segue a Jesus. O mesmo, oh Pai do céu, o mesmo apóstolo Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ainda na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, ele fala, Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas não fingidas. Por que Timóteo chora diante de Paulo? Porque os dois não têm máscaras um para o outro. Por que o Paulo conhece essa verdade carregada pelo querido Timóteo? Porque um e o outro eram verdadeiros, entre eles eram simples, entre eles eram irmãos, não tinha espaço de máscaras, não tinha espaço para fingimento, não tinha espaço para falsidade. Paulo diz, olha, eu lembro da sua fé, eu lembro da sua lágrima, eu lembro da sua verdade. Agora, sabe o que é interessante? Paulo escreve a Timóteo, lembrando da sinceridade de Timóteo para com Paulo, porque eu entendo, irmãos, que o próprio Paulo também era alguém verdadeiro, não apenas com Timóteo, mas com as suas próprias emoções. Quando a gente chega aqui na segunda carta, ele está escrevendo para toda uma igreja, para todo um povo, para toda uma irmandade, e diferente desses super apóstolos da TV, o Paulo diz uma coisa muito bonita. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 4 e 5, ele diz, lembro-me, Timóteo, das suas lágrimas, desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Eu recordo-me da sua fé sem fingimento. Mas por que ele lembra disso? Porque ele também era assim com Timóteo. Lá em 2 Timóteo 4:20, Paulo diz, o Erasto, que é um companheiro nosso de ministério, ele ficou lá na igreja de Corinto cuidando dos irmãos. Mas o Trófimo,
eu deixei doente em Mileto. A gente sempre gosta de pensar nos homens e mulheres de Deus como gente super poderosa, né? Está na fase de parecer o Vingadores, a gente acha que Paulo era meio parecido com os Vingadores. Poder, poder, poder. Poder. O moleque caiu lá no meio do sermão, estava dormindo, caiu, todo mundo morreu. Paulo chegou lá, não, está só dormindo, acorda. E o Eutico levantou e ele continuou pregando até de madrugada. Olha que bênção, hein? Só que quando você olha no currículo do apóstolo Paulo, ele nunca bancou ser o super, o cara que cura todo mundo, o cara que faz e acontece. Pelo contrário, ele fala, olha, tem um irmão nosso, e ele chama para ele a responsabilidade, que eu deixei doente em Mileto. Paulo não bancou ser o super pai, o super irmão, o super pastor, o super ministro. Espiritualidade começa quando a gente diz, eu sou vaso de barro, para que a grandeza e o poder sejam de Deus. Pode até passar pela nossa vida, pode até alguém se converter com o nosso ensino, pode até alguém ser curado com a nossa oração, pode alguém ser libertado pela nossa oração, pode alguém ter uma transformação pelo nosso conselho, mas a glória é toda dele, porque eu sou vaso de barro. É assim que a gente cresce na espiritualidade. Consciência de que sentimos, do que fazemos, avaliação das nossas motivações, cuidado da saúde emocional a partir da visão de que o Evangelho é restaurador, é transformador, é perdoador, é misericordioso, mas não deixando em nós a possibilidade de não sermos ninguém além do que Deus nos chamou para ser em Cristo Jesus. Fique em pé, eu quero orar por você. Senhor, nós estamos numa busca para que o Senhor seja o nosso maior e intenso prazer. Não queremos viver como gente de dois mundos, um da igreja, outro do mundo, um da religião, outro sem religião. Não, Senhor. Nós queremos ser um só na Tua presença. Hoje à noite a minha oração ao Espírito de Deus pode soar uma oração bem estranha para os meus irmãos e irmãs. Mas mostra para eles, nas suas vidas, no seu dia a dia, quem de fato eles são. Ajuda os meus irmãos e irmãs a construírem as suas casas sobre a rocha. Ainda que o Senhor tenha que confrontá-los como confrontou Jacó. Gente que vive a verdade, e por causa da verdade que vive, vai lavar os pés de alguém, vai amar o diferente, vai amar o esquisito, vai amar a gente a quem este mundo não ama, vai amar gente que a gente talvez hoje à noite tem que confessar, gente que a gente não gosta, gente que a gente não queria ter, seja na nossa família, no nosso trabalho, ou talvez até mesmo na nossa igreja. Mas Deus, é esse o coração que a gente quer te oferecer nessa noite. Não um coração perfeito, mas um coração verdadeiro. De gente que sabe que não pode esconder nada diante do Senhor. De gente imperfeita, fraca, limitada, um verdadeiro vaso de barro. Frágil, que quebra. Quebra quando alguém nos critica. Quebra quando alguém olha feio para a gente. Quebra quando alguém não entende as nossas motivações. E a gente tem que confessar, Senhor, que às vezes nem a gente entende as nossas próprias motivações. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Nos transforma onde precisamos ser transformados a partir de hoje. Que o Senhor seja a nossa verdadeira religião. Que o Senhor seja o amor que transborda dos nossos relacionamentos. Seja com pessoas que estão próximas ou mais distantes de nós. Que possamos ser os mesmos dentro da igreja, fora da igreja. Que possamos ser os mesmos quando estamos orando ou quando estamos vendo um filme. Que possamos ser os mesmos perto de amigos e perto daqueles que não gostam da gente. Não há espiritualidade sem reverência ao Senhor.
Mas também não há espiritualidade sem transparência diante do Senhor. Carrega essa gente nos teus braços, Senhor. Para ser gente que não precisa mudar de igreja, para ser gente que não precisa mudar de ministério, para ser gente que não precisa mudar de casamento, mudar de bairro, mudar de trabalho, porque é gente que deixa o Senhor mudar, de fora para dentro, quem nós somos. E isso nós oramos, em nome de Jesus.